Olá, amigos. Começa aqui mais um Gente da Gente. Hoje, excepcionalmente, estamos sem meu amigo Gabriel Daniele, está resolvendo problemas pessoais. Hoje é tudo comigo, com Estela Marconi na direção e meu amigo Anderson. Prazer Prazer, recebê-lo. tudo bem? Vem com a gente no comentário, já deixa aquele like e vamos começar com esse cara que é um goleiraço de várzea, né? Estava mostrando os vídeos aqui nos bastidores, o cara pega muito, tá aí na várzea mostrando seu futebol, seu talento. E tem um apelido de Tom, é isso? Isso. Como é que é? Vamos começar falando sobre isso. Vamos começar falando sobre esse apelido aí. Cara, boa noite aí. Tem a ver com o Tom e Boa Jerry? noite. Não, nada a ver, né? Cara, pior que não, cara. E o pior é o pessoal... Essa piada eu escuto ela, vai... Se eu me entendo por gente há 20 anos, eu escuto essa piada. E o Tom? Não, e o Jerry? Cadê? Porque assim, você é goleiro. Imagine que o Tom é como um gato, né? Como diria o Tadeu Schmidt na época do Fantástico. Não, cara. Esse daí, cara, é um apelido de família. Surgiu de família, de casa, de pequeno. Aí nisso foi passando pro pessoal da minha rua. Aí nisso, na época, aí depois comecei a jogar no time do meu bairro. Aí ficou Tom, mano. Leva até hoje. É um apelido de família, De não família. tem nada a ver com goleiro, com ser Nada, goleiro. mano, Com... nada. Era de Sim. criancinha. Aham. E tamo aí, já quase 30 nas costas. Tá na reta dos 30, como eu costumo dizer. Né? Ô, O Gabriel não gosta, eu tenho 24, né? Não estou na reta dos 30 ainda. Tá longe, faltam 6 anos. Mas eu falo, pô, tô na reta dos 30. Ele fala, pô, reta dos 30, mano, tá de brincadeira. O Gabriel fica puto. Ah, mas em tese você tá mais perto dos 30 do que dos 15. Exato, exatamente. Estamos se distanciando da casa dos 20. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos pensar nisso agora, não. E você sempre jogou na várzea? Como é que é essa sua relação com o futebol de várzea aí de São Paulo? Cara, da várzea, cara, assim, eu comecei realmente assim, né? Eu tenho lembranças antes de futebol, antes disso, porém que eu comecei mesmo foi em 2006, Aham. né? No bairro que eu nasci, né? Lá no DR, lá, salve, né? DR lá, todo mundo lá. DR seria? É o nome do bairro. Nome do DR. bairro, Ah, nome do não bairro, é... DR, São Bernardo. Show de No bola. bairro de São Bernardo. Comecei lá em 2006, na época eu tava com 9 anos, né? A gente tem um time lá, né? Aí era, por exemplo, uma escolinha. Sim. É um time de tradição até, lá em São Bernardo, multicampeão da especial, né? Aham. Da liga, que é o quê? Aqui em São Paulo não tem tanto, mas no ABC, eles, como eu posso falar? Eles têm uma estrutura da várzea que é dividido por ligas. Liga não, perdão. Por ligas, né? Tem a Liga São Bernardense, Mauaense, Santo André, Rio Grande da Serra, Diadema, Ribeirão Pires. Correto. E elas são divididas por divisões. Que vem o quê? A primeira, eles chamam de especial, que é onde vai lá, tá a nata, o alto nível. Aham. Aí depois dela vem a ouro, que o pessoal chama normalmente de primeira, vem a prata, que o pessoal chama de segundo, e por último, a bronze, que o pessoal chama de terceira. Certo. Então, e o time lá do bairro, né, o DR, pô, ele é multicampeão da especial. Então, assim, tem no patamar do um ABC, gigante. é um gigante, tem um time de tradição. Aí eu comecei lá, cara, na época, 9 anos de idade, já, pô, consumia futebol lá, pô, demais. Aham. Aí me inscrevi na escolinha, aí depois daí foi... Aham. Show de bola, porque assim, quando a gente vai ficando mais velho, você falou que começou novo com 9 anos. Isso. Imagino que você tinha um sonho de ser um jogador de futebol. Sim, E sim. todo mundo quer ser atacante, né? Você começou já no gol ou você tava na Cara, linha ali? assim, ó, as primeiras lembranças, assim, que eu tenho de contato com futebol, tem, por exemplo, fotos, ainda pequeno, com bola, assim, que eu pô, nem me recordo, mas foi o quê? São 2 momentos mais assim. Eu lembro coisa igual minha mãe chegando do serviço, sentando no sofá. Aí nisso eu pegava uma bola, jogava pra ela, e ela ficava chutando na estante e eu defendendo. Quebrando as coisas tudo. Claro. Outros casos, por exemplo, meu pai tinha uma garagem, ele pegava chutando. Aham. Então, assim, desde pequeno, sim. Porém, teve uma etapa aí, quando eu comecei lá no campo, pô, na época a gente jogava, eu tinha 9 anos, eu jogava com... Lá era misturado, então, pô, tinha moleque de 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Era 16. diversão, é mais diversão do que... Não, era até um treino, pô, mas era difícil, cara. Assim, porque, meu, imagina, um gol de futebol, pô, tem 2,40 e tal. Como que eu, com meus 9 anos, pô, ia defender um chute de um moleque de 15 anos? Não tem como. Não tem como.
Aí nisso eu comecei aí jogando na frente, aí nisso eu fui vendo que o negócio o negócio não era muito com a bola no pé, foi voltando. Sim, Aí no campo mesmo, os primeiros passos foi como zagueiro. sim, show de bola. E aí de lá, só deu um passinho pra trás ali, gol. E isso, aí, não, Show aí de quando eu bola. fui pegando uma estrutura, já ficando entre os mais Aham. velhos, assim, aí eu fui Mas é fato, obviamente, era um sonho jogar profissionalmente, né? Assim como todo assim. Ah, não, moleque. isso Pelo como. menos a maioria deles aqui no Brasil, né? No mundo. Assim, não, mas a maioria de não vai, Sim, 99,99. sim. E, bom, a gente vai pra uma outra seara agora, né? Se é que eu posso dizer assim. De time de várzea em relação com a comunidade, né? Não sei se você participa de alguma ação social. Eu sei que é muito importante, tem alguns amigos na várzea também, além de você, que tem a ação social em relação à cesta básica, aquela feijoada beneficente Sim, que rola no final de semana. Como é que você vê isso dentro da comunidade? Você já participou? Enfim. tá. Ó, é o seguinte. O contato, cara, mais próximo assim. Nessa época mesmo, nessa época eu treinava, né, lá na escolinha e tudo mais, a gente tinha um incentivo que era do quê? Por exemplo, na escola, que era um horário lá que eles, na escola, os mais velhos buscavam, por exemplo, lanche, Uhum, levava lá. Eu vejo nisso agora, perto lá onde eu moro agora, em São Mateus, tem times que fazem Dia das Crianças, uhum, festas própria festa de aniversário do time, uhum. pô, abrange a comunidade inteira, Sim. de bairros até um pouco mais, como posso falar, Mais distantes ali? distantes e pequenos, Uhum, sabe? Então, dá pra... Tem bastante, cara. É igual você falou, negócio de cesta básica. Tem até um amigo meu, assim, que ele não tem relação com o time, assim, ele é apenas só jogador. sim. Porém, ele usa do alcance, cara, dele. Isso nem igual nem entra nessa parte de time, cara. Do alcance dele, de Claro. conhecimento de pessoas, o network dele, assim. Sim. Cara, e ele faz distribuição de cestas por ele próprio Isso é também. muito foda. E você vê, por exemplo, ele treina às vezes numa academia de goleiros em Guarulhos. Uhum, Pô, os caras lá contribuem. aham. Então, querendo ou não, isso tudo ainda tá ligado com essa parte da ligação do futebol, não Claro. só relacionado a times, Uhum. e essa parte da comunidade. Claro, isso é muito importante, né? Porque acaba. Não é só o futebol ali em si, né? Acaba atingindo pessoas que às vezes estão necessitadas. Tem aquele dinheirinho do mês ali que justo quando tava sobrando acabou o gás e, porra, só tinha aquele dinheiro. Sim, E às cara. vezes o time do bairro ali, a distração do cara do final de semana quer jogar aquela pelada, quer bater aquela resenha. Ah, sim, Então cara. tudo tá ali junto, né? Vamos dizer assim, né? Tudo junto e misturado. Cara, então, eu mesmo, igual esse negócio que você falou, né? Cara, passei por uma situação. Uhum. Ano passado eu estava presente na comissão técnica do time da Taça das Favelas do meu bairro, né? Eu tava na comissão Uhum. técnica. Cara, de chegar um moleque que era atleta, tudo, ele chegar e falar, pô, ô Tom, pô, tem como você, pô, arrumar uma bolacha, comprar alguma coisa pra mim? Pô, cara, nem consegui não tomei café de manhã Uhum. e tudo mais. Pô, é uma parada que você realmente, cara, eu nesse tempo você vê que é muito mais próximo, cara. Uhum. E igual o pessoal fala, cara, não é só um esporte. Uhum. Às vezes é a distração Sim. também, pô, É dos problemas da vida. uma parada social ali muito mais forte do que só entretenimento, né? Sim, e muita desses projetos, escolinha, até esse que eu fazia parte, pô, eles deixam muito claro, deixam claro, não muito assim, mas deixam claro, pô, que o principal objetivo ali talvez seja, em vez, igual a gente sabe, pô, 1% menos que isso vai se tornar jogador de futebol, porém tá a partir do quê? Tornar pelo menos bons cidadãos, Sim, sabe? Melhores pessoas. de fato. E quem sabe se tornar até profissional, como a gente tem alguns exemplos aí, bons exemplos, né? Se tornar profissional e retornar aquilo que ganhou, ser grato à comunidade que veio, enfim. Pô, Não sei cara, se sim. todos têm essa consciência ou se torna de fato um grande, Cara, né? sim, sim. Assim, igual você pega exemplos aí o Sadio Mané. Pô, o Pô, esse cara é cara foi espetacular, né? espetacular, pô, o que ele Puta faz que em pariu. Senegal. E se você parar pra pegar, assim, pra pensar, pô, outros grandes, outros jogadores, igual, eu já vi falando sobre o Kanté, as ações que ele mesmo Uhum, faz. Eu não vou lembrar agora qual que é o país das descendência dele. Pô, o sim. próprio Eduardo Mendy, goleiro do Chelsea, que foi o melhor do mundo no Uhum, ano retrasado, ano passado. sim. Também, no próprio Senegal também. Uhum. Coisas que a gente acaba, infelizmente, não vendo de jogadores brasileiros, né? Que a gente, por exemplo, um Ralph, eu não tenho esse conhecimento se ele faz ou não. Pelo menos não é divulgado, né? Óbvio que nem tudo precisa ser divulgado que faz.
Mas você vê esses caras, o Sadio Mané tá construindo uma cidade na ilha, na aldeia Então, dele que ele cara, veio. Isso é muito louco, né, de ver. então, é um... Não sei o que entra. Assim, porque... Beleza. Esses casos, igual a gente citou, os jogadores também têm aquela ideia de mudar de vida, né? Ah, preciso sair do meu país, igual muitos fazem aqui no Brasil. Ah, preciso me profissionalizar e sair do Brasil. Sim. Porém, você vê, né, isso em outras nacionalidades, igual a gente falou do pessoal. Porém, cara, eu ainda acho que é muito mais da cultura, Sim. cultural deles. Pô, a gente fala, o brasileiro é receptivo, tudo, mas acho que é mais com os outros do que com o Claro. próprio brasileiro. Enfim, a gente fala de jogadores que saíram da várzea, jogaram futebol de várzea, futebol da quebrada ali, e se tornaram profissionais. E agora a gente vai para um time que alcançou um feito assim imenso, né, Sim. da história do clube, que é o Água Santa, né? Como é que você vê essa ascensão desse time, né? Os moleques ali tá jogando uma final de campeonato paulista, coisa que eles nem planejamento tinham para isso, né? Porque você viu que os jogadores nem estavam inscritos até a data da final. Sim, E, sim. tipo, de repente você tá ali no Allianz Parque, imagina, pra um jogador que tava jogando nos campinhos do próprio bairro ali há meses atrás. Sim. E o clube fechou a porta na segunda-feira, jogou a final do campeonato no domingo, fechou as portas na segunda. Enfim, Cara, como é que... assim, é uma... Bom, um ponto que eu acho que, assim, vou falar o quê? Uma vitória do futebol amador. A gente sabe que o resultado talvez não... Não vou falar que não era o esperado, porque talvez eu acho que até onde chegou não era o esperado, Sim. né? Que você mesmo falou, pô, os Do jogadores... início ao fim não era Do esperado. início ao fim, os próprios jogadores já estavam vendidos antes mesmo da final e tudo mais, né? Porém, cara, é um passo grande, porque eu acho que vai começar, por exemplo, acho que no jogo contra o Bragantino, eles mandaram o jogo na Vila Belmiro. Mandaram o jogo na Vila Belmiro. Cara, e os caras desceram com 48, mais de 40 ônibus, cara. Aham. Cara, é uma loucura. Um evento, a Um cidade... evento, cara. Um evento, igual um time que... Pô, agora não vou lembrar se eles em 2010 eles estavam jogando campeonato da Várzea ou se eles foram fundados em 2010. Agora me falhou a memória. Sim. Pô, mas tem A minha times... também. Mas tem times que tem, pô, mais... Vamos falar assim, mais anos aí de caminhada, pô, que não desceriam Aham. não moveriam esse tanto de gente uma cidade. Igual na final mesmo, no último jogo, tinha um telão na Praça da Moça, lá em Diadema, Sim. que eu tenho uns conhecidos que são de lá, Aham. e eles postando. Por isso que eu falei, cara, foi uma vitória do futebol de várzea, e também acho que já entra um ponto no quê? No que tá virando um pouco, pô. Assim, no que? Essa profissionalização que na própria várzea, essa própria evolução aí, já, a própria evolução da várzea tá tendo, sabe? Uhum. E você se sentiu representado de alguma forma, como jogador, como Ah, goleiro? lógico. Obviamente, né? Obviamente. O goleirão foi bem lá, algumas, hein? Foi. Igual você falando, se sente representado, pô, tem ele jogando um campo mesmo onde eles jogavam as ligas de Diadema, tem uma foto, depois, não sei, depois eu te mando pra vocês pôr na edição, tudo Claro. que mostra eles jogando no campo do Padre Anchieta, lá em Diadema, o time jogando uma liga, igual eu falei, da divisão por ligas de Diadema. Sim. E alguns anos depois, pô, os caras tá jogando uma final de Campeonato Paulista num Imagina dos que loucura. melhores estádios Sim. do Brasil. Imagino que esses caras dividiam a rotina de jogador ali do Água Santa com outras profissões, porque de fato não dá... Olha, Creio que não dá pra se sustentar. dos jogadores, Sim. eu acredito que já não entra tanto nisso. Porém, cara, ainda parte um pouco o ponto do que as pessoas que estão envolvidas nos bastidores. Por Isso é quê? importante também. Igual, por exemplo, o centroavante, o Bruno Mezenga. Tá no Santos agora, Tá no né? Santos agora. Então, muitos deles, pô, eram outros jogadores que já vieram de outros clubes, que já, mesmo que a gente sabe, que não faz parte da nata do jogador brasileiro, pô, de altos salários e tudo mais, porém ele já convive com aquela parte do profissionalismo. Certo. Porém, eu acredito que muitas pessoas dos bastidores, pô, devem ter pegado essa parte, dessa raiz da várzea, de jogo e tudo mais. Que eu acho que o quê? Que é o que realmente traz um pouco, acredito que essa parte do time de várzea, Certo. sabe? Essa parte da raiz ali, pô, querendo ou não, você vai... Eu acho do caramba, torcida que tá em jogo de várzea, pô, os caras tá lá com batuque, bandeira, sinalizador, pô, pro time do bairro. É uma energia A absurda. energia pro time do bairro, entendeu? Sim. E nisso, imagina o quê? Aquela rapaziada que tava presente nisso, pô, presente agora nessa outra etapa, pô, do caramba. E essa questão que eu queria abordar do lado financeiro. Por exemplo, vamos supor, se o Menzenga tivesse outra profissão,
Se fosse estoquista, por exemplo, que não dá para se sustentar com salário de várzea. Creio que ele ganha um pouco mais, que tem jogadores que se destacam e até ganham um valorzinho bacana ali para jogar nos Tá. times. Sei que tem times que pagam. Mas para manter uma estrutura administrativa, desde até a pessoa que faz a limpeza da sede do clube, imagino que essas pessoas tenham outras rotinas de trabalho também, além do clube. Leva aquilo como um segundo emprego. Mas você Né? fala, o clube, como que você colocaria o clube? Você fala o clube Água Santa ou mais times da O própria próprio Várzea? Água Santa, que é o que a gente tá falando, né? Ou o clube que você joga, ou os clubes que você jogou. Não sei se você já chegou até essa rotina de, trampo aqui à noite, ou trampo aqui no meu trabalho normal de segunda a sexta, sabadão, vou receber uns 80 conto ali pra jogar pro time X. Como é que Tá. é conciliar isso? Cara, é entre o que, assim, né? Igual você falou, muito do próprio Água Santa, mesmo que acho que estando, igual você falou, né? Eles fecham agora, né? Porque eles fazem parte de uns times aí que não tem um calendário tão completo, né? Uhum. Então, muitos caras acabam, igual você falou, pô, parte de limpeza, Uhum. acaba tendo que procurar realmente, cara, outras Aham. coisas mesmo. Claro. Agora, se tratando do futebol de várzea, cara, é uma rotina que o quê? Pode falar, tem caras que vivem só da várzea. Aham. Da várzea mesmo, pô, campão de terra, campão sintético, tem caras que, igual, tem conhecidos aí, pô, que os caras jogam, fecham contratos com times pra tirar 2 pau por mês. E o cara fecha com 2, 3 times. Caraca. Já dá pra viver disso. O cara vive disso. Só que aí, entre o quê? Por exemplo, esse exemplo que eu dei é um cara que ele é ex-profissional. Sim. Ele é ex-profissional e agora, assim, depois, pô, talvez perdeu o espaço ali no meio do profissional, tudo. Pô, e é destaque dentro da própria várzea. E, tipo assim, uma curiosidade que eu tenho. Como é que eu sei que grandes times têm cotas de patrocínio, de emissora, de transmissão, uma porrada de coisa. Como é que um time de várzea arrecada pra pagar esses caras, por exemplo? Cara, ó, Cara, porque tem estruturas, cara, que assim, de times que entra muita parte o quê? Entra a parte muito política, Aham. sabe? Por exemplo, um time que tá começando. Pô, você vai lá, os caras grudam num político, falou, e aí, pô, tem como ter uma troca ali de favor e tudo mais, o cara lá, beleza. O cara vai lá e paga o uniforme do time, entendeu? Tem times, por exemplo, que se mantém através de rifas, sabe? Pô, você sabe, esse tipo de time não vai conseguir dar uma grande estrutura contra Claro. um outro time de... Igual mesmo, tem um time em São Bernardo que os caras têm... Um dos diretores isso um tempo mais atrás, era, pô, dono de concessionária de carro. Sim. Pô, o cara, às vezes, pra fechar contrato com ele, os caras diziam que os caras fechavam, ó, então, te dou carro X, carro tal, Aham. entendeu? Então, tudo vai diferir o quê? Aquela parte ali, como que é o envolvimento, pô, os caras fazem ação beneficente, pô, venda de camisa, Sim. tem times hoje fazendo até sócio-torcedor, pô. Que legal. E aí a pessoa se associa, tem desconto em ingresso, assim como o sócio torcedor de times Ingresso da não, Série mas A. tem, por exemplo, descontos em sede. Pô, grandes times aí, normalmente também os caras têm sede. Pô, na sede o cara vai lá, bebe a cerveja, pô, come um churrasco, o cara tem desconto igual eu falei, em camisetas, Sim. outros produtos que o time faz, agasalho, bonés, Aham. Pô, sabe? bacana, é uma forma de renda. Uma forma de renda. Porque querendo ou não, ainda mesmo, igual, pegando igual toda várzea mesmo, pô, cara, praticamente 99% do pessoal ainda, pô, bate o ponto na segunda, então... Aham. Tipo, o cara tá no domingo amassando, quebrando tudo, dando carrinho, na segunda tá lá Na na segunda empresa, tá de na boa, empresa, tá ligado? de forma tradicional. Sim. E agora, tem times que é o caso do nosso projeto aqui, Atletas da Várzea, que tem essa camisa bonita aqui que você trouxe. Vou mostrar ela aqui. Correto? Atletas da... Como é que é? Projeto Atletas da Várzea, desde 6/1 de 2017. É onde você tá jogando atualmente? Como é que você se mantém? Como é que funciona o projeto? Ó, lá é um projeto, cara, que a gente faz o quê? Isso, normalmente quando eu vou falar pra alguém dele, ele fala que é um projeto que a gente se ajuda. Certo. A gente se ajuda como? Pô, a gente não tem, um exemplo, pô, alguém que vai lá, a gente, e dá o treino pra gente, paga pra gente. Tem um amigo nosso que é o Júnior, um abraço aí, Júnior. Salve, Júnior. Boa Tamo recuperação aí, operou do joelho recentemente aí, monstro. Já tá de Cirurgia volta. complicada, hein?
O cara tem um histórico aí de umas lesãozinhas dele aí. Joelho, comprou. E, por exemplo, ele normalmente toma a frente, então, pô, a gente faz exercícios técnicos, físicos, pô, trabalho com bola, sem bola. Então, pra quê? Pra galerada se manter ativa. Sim. Entendeu? Porque, assim, querendo ou não, muitas vezes não consegue, não tem tempo, pô, de treinar na semana e quer desempenhar, jogar bem no final de semana. Claro. É a Então é mais saída que a ali gente onde tem. vocês se juntam pra treinar, pra se preparar para os campeonatos. Isso, Basicamente isso. basicamente isso. A gente tem a coleta, todo mundo paga o campo, ó, vamos fazer, pô, comprar material. Ó, todo mundo vai lá, se ajuda, vaquinha daqui, vaquinha dali. E aquela resenha maneira também, né? Sim, Não pode sim. faltar, né, Anderson? E eu vi seu story lá 7 da manhã, até antes, né? Cara, a gente começa cedo lá, das 6 às 7:30 da manhã, cara. Aham. Então, assim, é uma parada que realmente é pra quem quer É a motivação e de gosta. quem ama o futebol mesmo Quem- e quem quer estar ali. Assim, cara, que, igual a gente falou, mesmo sendo muitas vezes, a gente, como eu posso falar, a gente se diverte, porém, nada mais divertido do que você ir bem. Exato. Então, você se prepara pra jogar, se divertir e ir bem. Então, Aham. Então, com certeza. Aí você trouxe essa luva aqui também pra gente mostrar. Assim, o cara tá cheio dos presentes aqui, mano. Essa luva aqui, ele nem estreou ainda, tá? Nem estreou. espero que depois O de podcast hoje... vai... Gente da gente vai dar sorte. Vai pegar muito com essa luva ainda. E outra coisa que eu queria falar, entrar um pouco mais nessa questão da motivação, né? Que desde pequeno, tudo mais, o cara quer ser atleta profissional, essa questão já é, né, um pouco até redundante. Sim. Mas... E depois que se fica um pouco mais velho, que vem as responsabilidades, né? Que ali você já arruma um trabalho, já vê que não é bem aquilo que você sonhou, que você sonhava, já vai mais, digamos assim, acordando pra vida. Sim. O que mantém vivo, né? Essa chama aí de continuar jogando, de estar ali 7 da manhã, sem ser remunerado por isso. Ah, cara, eu acho que entra uma parte do quê, né? Assim, por exemplo, Não posso falar. Igual eu falei, né? Tem a parte do... Pô, a gente se sentir bem realmente ainda fazendo aquilo. Porque, cara, acho que depois, igual você falou, a hora que a ficha cai é porque você acaba tendo uma dimensão maior do que... Pô, realmente é aquela parada do 1 em 1 milhão. Sim. Realmente, cara, realmente. E ainda, após esse 1 em 1 milhão, ainda tem a parte do quê? Dos 2% vão ser bem remunerados, que vão conseguir, exemplo, tirar, sei lá, de qual situação, qualquer problema que seja a sua família dali, sabe? E o restante ainda vai ser o quê? A pessoa que vai... Pô, ainda vai ser jogador profissional, ainda às vezes vai ter um outro trabalho para complementar a renda. Sim. Entendeu? Então ainda tem esses outros pontos que, querendo ou não, quando você é menor, você acaba não entendendo. Sabe? Então, e a motivação, cara, eu acho que parte tudo do que... Igual eu falei, do bem-estar, né? Sim. Do bem-estar. A gente fala, né, no nosso projeto aí, a gente fala bastante do... Querendo ou não, reunir os amigos. Reunir os amigos também, aquilo da própria resenha, de estar ali com a rapaziada. Sim. Tem outra rapaziada, às vezes, que se motiva com dinheiro ainda, então... Eu acho que varia muito essa parte. Ou, por exemplo, pô, você tem seus heróis quando você é menor. Sim. Pô, sei lá. Eu lembro aqui, uma das primeiras referências que eu tive, exemplo, o Dida. Pô, às vezes você Monstruoso. quer... A sua motivação é aquilo, pô. Caramba, fiz uma defesa, talvez foi parecida, sei lá, pô. Você se glamoria todo em cima daquele feito e tal, tudo bem. Você fazer aquela defesa já grita, Tafarel! Também, tem essa parte, essa motivação também. Essa resenha gostosa que o Brasil Sim. tem. Acho que imagino que só o Brasil tem Também. esse gingado, essa resenha, né, Anderson? Bom, a gente tá caminhando pro final, viu, Anderson? Quer mandar um abraço pra alguém? Aqui, ó, a gente manda abraço até pro... Essa é a hora de mandar os abraços. Ah, cara, igual eu falei, dá um abraço aí pra rapaziadinha aí do projeto, né, Atleta da Várzea lá. Uma rapaziada aí que, entrei ainda no projeto aí em torno de há 2 anos, né? Que foi quando eu me mudei pra São Mateus, a rapaziadinha sempre foi bem receptiva. Sim. Mandar aí pra minha esposa também, que se eu não Aí tivesse sim. mudado pra São Mateus, não teria entrado no projeto e muitas coisas aí. E ela Sim. é sensacional, fora de série, até o nome
Tem o nome dela? Tem, pô. Bordado na luva. Que isso, hein? E essa daqui, bordada iniciais dos meus pais. Pô, que legal, Presente de gostei. aniversário da esposa. Foi presente de aniversário dela? Pô, está aqui, ó. Evelyn, né? Gente boa. Um abraço. Acertou em cheio, Esposa cara. do Anderson, que também é muito gente boa. JG seria... Como é que É as iniciais da minha mãe, Janete, e do meu pai. Pô, que bacana. Um abraço pra todos eles. Sim. E é isso aí, tamo junto. Vou mandar um abraço pro Dibu Martins, que eu sei que você é fã dele. Ah, não, isso aí... Pô, isso aí é até um pouco redundante, pô. Você que, ó, igual a gente conversa muito com os amigos, pô, quer um cara que ainda chegou mais perto ali da parte da várzea do que ele, você é louco, não tem, cara, ali, perto ali, toda essa, igual foi esse folclore dos pênaltis na Pô, isso aí Copa. foi do caralho. Pô, se você for pega aí alguma disputa de pênaltis, pô, da várzea, é o que você mais vai ver, cara. Os caras são... É foda, isso, cara, é pega isso. mesmo. Pô. Você é assim também? Você leva esse... Você tem esse Cara, espírito? você acaba trazendo, cara. Você acaba trazendo. Por quê? Por exemplo, pô, você vai jogar aí contra alguém, um time que tem já uma estrutura legal, tem uma torcida. Aham. Cara, o pessoal vai colar na grade atrás de você, vai te xingar o jogo inteiro, o pessoal vai te tacar água. É o verdadeiro caldeirão. É um caldeirão, pô. Se assemelha a um futebol da América, realmente da América do Sul, pô. Tá todo dia jogando na La Bombonera. Na todo Bombonera, então. Pô, igual falou, essa situação de pênaltis, pô. Aquilo ali é que europeu. Uhum. Você viu que a FIFA mais. quer proibir essa Não, já parada. proibiu, cara. Já proibiu. A partir, acho que era 1 de junho. Eu sei que no Brasil ainda adiantaram ainda, já pra agora, nos campeonatos que começaram. Pô, o goleiro não pode bater na trave, não pode... Pô, chato, né, velho? Chato. Daqui a pouco eles vão proibir o goleiro de pular. É. Vai ter que amarrar a mão, vendar os olhos. Pô, isso aí é complicado. Eu, particularmente, eu gosto desse estilo de jogador. Luiz Fabiano, esses caras que catimba, Dibu Martins, Cara, Gabigol. são jogadores que você... Eu me identifico assim, assim com esses caras. Igual, sei lá, não como usar palavras, cara, que realmente eu acho que veste a camisa, né, cara? Você pega o Romário na época das antigas, né? Bora, o que mais Tava tinha, aquelas pô. entrevistas icônicas que eu vejo um monte de vídeo dele até hoje aqui. Pô, cara, então, isso acabou, cara. Acabou, não pois tem é. mais. Você pega. Vai. Se você tiver 2 jogadores hoje que. Pô, você realmente vê que, ó, cara, que interessante a entrevista do cara. É muito, cara, que não tem. É óbvio robótico. que nos tempos de hoje a gente tem que tomar bastante cuidado com bastante causas sociais, né? Pra não ofender ninguém e tudo mais, não faltar com respeito com ninguém, isso é muito importante, obviamente. Mas trazendo pra parte do folclore, né? Quase que não saiu. Folclore. Do folclore do Cara, futebol. não vou nem tentar falar, porque. É legal essa novelinha à parte ali, você pega o Dibu Martins. Ele ficou conhecido por isso. Virou cara, um entretenimento a mais na final da Na final Copa, da ele Copa. fazendo aquele Não gesto. só na lá. final, pô. Igual mesmo. Eu, por ter acompanhado, cara, assim, o negócio deles. Pô, teve, exemplo, o caso da Holanda. Foi nas quartas de finais que o Van Gaal acabou comentando que, pô, que a Argentina não jogava futebol, pô, que a Argentina é isso, aquilo, outro. Pô, os caras deram entrevista, pô, ele falou que salvou a entrevista do cara de papel de parede do celular até o dia do jogo, pra usar aquilo como motivação. E aí tem aquele próprio ícone foto do Messi, quando ele faz o gol, ele mete a mão aqui na orelha. Tem que ter isso, cara, isso é muito bom, velho. Então, aí no final do jogo também o Messi vai lá bater boca com um cara. O próprio Dibu Martins, depois que acaba, ele sai xingando ele, falando que tinha pegado os 2 pênaltis e tudo mais. Exatamente. Cara, assim, eu acho que tudo, igual você falou, pô, tem a parte do respeito, que precisa ter, independente de for, a causa e tudo mais. Cara, mas eu acho que as pessoas têm que ser, sei lá, cara, mais leves, né, digamos assim. Sincera, cara. Sincera na questão do que... né? Menos quadrada. Essa é a menos grande quadrada. verdade. Ainda mais que essa área de hoje, a internet, pô, ajuda a propagar as paradas. Igual, por exemplo, ó, um exemplo aí. Lógico, é igual o Mbappé. Ele tinha dito um tempo atrás, falou, pô, o futebol sul-americano não tá no mesmo nível, pô, do futebol europeu, a gente tá se preparando melhor pra Copa por conta da Nations League. Eu concordo? Não. Porém, ele disse, então é pelo menos alguém que... Pra ele era uma verdade, pra mim já não. Sim. E foi o que a gente viu na Copa. E ofendeu bastante gente aí, né? É. Pois é. E é isso que a gente falou que ia encerrar um tempo atrás. Se deixar, a gente fica falando 1 hora. Cara, Agora que eu tô tem- fazendo podcast, eu entendo porque que os podcasts têm 2 horas, 3 horas de duração, porque é muito bom fazer isso aqui. Ah, velho. não, cara, você é louco. Se a gente parar pra realmente conversar isso, que a gente Pô. nem entrou em causas sociais. Pois Senão, é. se for isso, a gente vai ficar aqui Até até... amanhã, né? Agora eu entendo o pessoal, o Podpah, os outros aí, Flow, enfim.
Os caras ficam 3 horas lá falando, mano, é muito bom gravar, eu gosto muito de fazer isso aqui, sou suspeito a falar, né? Ah, cara, quem gosta do tete a tete, você é louco. Então é Da hora isso, demais. galera. Vamos pro finalzinho, mandar um abraço pra Vila Formosa. A gente falou muito de futebol de várzea, mandar um salve pro Norusca, no nosso Noroeste, Boa, que é o time gigante mais também. pica do mundo, da Zona Leste de São Paulo, né? Então é isso, amigos. Deixem seu like, deixem seu comentário. Sigam as redes sociais do Anderson. Pode falar isso no seu Instagram. @Anderson com 2e.15. Muito foda. Siga. Tem o link do TikTok lá também, a gente em tempos... Você posta em horas- lance seu também, né? Você posta uma parada sua, lance. Posto, cara, Uns e cortezinhos. vira e mexe a gente passa uma vergonha lá gratuita também, então acho que Show de Vale a bola. pena. Vale a pena. Siga Eric Braga nas redes sociais também. Stella Marconi, Gabriel Daniele, que são as pessoas que fazem esse podcast, Deixa né? Meus acontecer, amigos né? queridos. E vamos pra cima. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.